pessoal, tudo bom com vocês? Então, agora eu vou fazer a resolução passo a passo de todos os itens da lista que eu deixei para vocês sobre linguagem matemática. Então, vamos começar aqui pelo nosso item A. 8 somado com o sextuplo de um número. Aqui é importante que a gente leia o texto e tente colocar as operações de acordo com que elas vão aparecendo. Então, eu vou começar com 8 somado, então, uma operação de soma, com quem? Com alguém que está aqui. Esse alguém é o sextuplo. Sextuplo é uma multiplicação de 6 vezes alguma coisa. Que alguma coisa é essa? É o sextuplo de quem? De um número. Se eu não sei, eu coloco x. Então, essa aqui é a expressão que representa 8 somado com o sextuplo de um número. Aqui a gente não teve muita dificuldade. Então, vamos para a próxima. A quinta parte de um número subtraído de 12. Então, novamente, quinta parte. Sempre que a gente tem a palavra parte, a gente está se referindo a um pedaço, a uma fração. Então, a quinta parte é 1/5 desse número aí. Então, a quinta parte de quem? A quinta parte de... Se fosse de 10, eu colocaria 10. Mas aqui ele disse a quinta parte de um número. De novo, um número, eu não conheço, é x. Subtraído de 12, menos 12. Posso deixar isso aqui mais bonitinho fazendo essa multiplicação. Isso aqui, vou colocar aqui uma setinha, é x sobre 5 menos 12. Esse aqui também não gerou muita dúvida. Agora, vamos para o próximo. A multiplicação de 3 números consecutivos é a oitava parte de outro número. Esse aqui já dá um pouquinho mais de trabalho. Vou colocar de outra cor. Nós temos uma multiplicação. A multiplicação, ela é entre 3 números que são consecutivos. Então, vamos representar isso aqui. Eu tenho uma multiplicação aqui, ó, um número multiplicado por outro número multiplicado por outro número. Isso aqui é a estrutura da minha expressão. 3 números consecutivos. Como que eu posso fazer? Números consecutivos são aqueles que vêm em sequência. Eu vou somar um. Então, meu primeiro número eu não conheço. O segundo número, eu acrescento 1. No terceiro, eu acrescento 2. Aqui, eu fiz esses traços separando os números de propósito. Por quê? Eu quero deixar bastante enfatizado que, quando eu faço essa multiplicação, eu preciso entender que são 3 números. 1, 2, 3. X mais 1 é um único número. E x mais 2 também. Então, para que essa multiplicação faça sentido e dê certo, eu tenho que colocar parênteses, para dizer que isto é um número que vai multiplicar outro e outro. Esse aqui também é um número que vai multiplicar. Se eu não coloco parênteses, isso muda completamente de sentido. E depois a gente vai até fazer um exemplo de como ficaria. Mas vamos continuar aqui. A multiplicação de 3 números consecutivos. Fiz x, x mais 1, x mais 2. É a oitava parte de outro número, não é desse aqui. É um outro número dividido por 8, é a oitava parte. Ok? Então, essa aqui é a forma correta de escrever, não precisa, obviamente, desses traços embaixo, mas com parênteses igual a y sobre 8. Vamos agora para o D. O produto de 3 números consecutivos. Produto, novamente, é uma multiplicação. Então, eu vou ter um número multiplicado por outro, porque são 2 números aqui. De novo, consecutivos. Você vai ter um número e o próximo número somando 1. Então, um número e o próximo número somando 1. Ou seja, esse é o primeiro
Aí a gente parte do primeiro, soma mais um, é o segundo. Então, este é o segundo, este é o primeiro. É simplesmente essa multiplicação. A gente até pode resolver essa multiplicação. Assim como a gente fez aqui, a gente pode resolver essa multiplicação. Como que eu resolvo? Isso aqui é utilizando uma propriedade que é a propriedade distributiva. Eu vou multiplicar este número por todo mundo que está dentro desse parênteses. Então, eu vou multiplicar esse x por este, e depois eu vou multiplicar esse x por este 1. X vezes x é x ao quadrado. Mais, porque eu tenho dois positivos se multiplicando, x vezes 1 é o próprio x. Essa é a resposta dessa multiplicação. Vou aproveitar aqui para fazer como ficaria caso isso tivesse sido escrito sem parênteses. Então, eu escreveria x vezes x mais 1. O que a falta do parênteses me diz? Que essa multiplicação aqui é só entre esses dois elementos que estão próximos. Então, esse meu x primeiro, ele não vai multiplicar o 1. A resposta disso é x vezes x, x ao quadrado. Mais 1 continua igual. E aqui a gente tem a principal diferença. Então, o parênteses serve para eu multiplicar o x por este número completamente, sem deixar o 1 de fora da multiplicação. Na hora de resolver, isso faz muita diferença. Então, agora vamos para o item E. 4 somado com o sucessor de um número é igual ao triplo desse mesmo número. Então, vamos de novo lendo por partes. 4 somado. Eu já começo a escrever 4 somado. Com quem? O sucessor de um número. O sucessor de um número vai ser x mais 1. Esse parênteses eu boto porque eu acho preferível a gente colocar parênteses a mais do que faltar parênteses. É importante a gente ter essa noção de que isso é um número. Que número é esse? É o sucessor de alguém. Então, dá essa unidade, coloca o parênteses para delimitar quem é quem. 4 somado com o sucessor de um número é igual ao triplo desse mesmo número. Então, quem é o número? Esse x aqui. Então, é o triplo, 3 vezes, o número. Esse aqui também não causou muito problema. Agora, vamos para o F. O cubo de um número é igual ao quadrado desse número, subtraído em 3. Então, o que é o cubo? Potenciação. Então, x elevado ao cubo. A gente já conversou isso em aula, porque que a gente chama esse 3 de cubo. O cubo de um número, ele é o quê? É igual ao quadrado desse número. Então, x é um número, esse aqui é o quadrado dele. Subtraído em 3, subtraído em 3 unidades. Tá? Tranquilinho? Vamos para o G. A idade de João é o triplo da idade de Gabriel acrescida de 7. Este aqui a gente faz da mesma forma. Idade de João, vou chamar de J. É o triplo da idade de Gabriel. Para a idade de Gabriel, eu vou ter que escolher outra letra, porque ela não é a mesma idade do João. Eu não posso colocar J de novo. Então, triplo da idade de Gabriel é 3 vezes a idade do Gabriel. Agora, acrescida de 7, somada com 7. Tá, temos uma outra interpretação para esse enunciado que pode fazer diferença dependendo da prova que você estiver prestando. Acrescida está no feminino. Então, o que é acrescida? A idade do Gabriel é acrescida de 7 ou é o triplo da idade do Gabriel que é acrescida de 7? O triplo é masculino. Então, se fosse o triplo da idade de Gabriel e depois acrescentar 7, seria acrescido, porque é o triplo. Nesse caso, você vai acrescentar 7 à idade do Gabriel e depois triplicar, que é aquela história que eu falei para vocês do parênteses. Então, é a idade do Gabriel acrescida de 7, e aqui a idade do João vai ser o triplo disso. Então, dessa forma, eu tenho que a idade do João é 3 vezes a idade do Gabriel mais 21. Se aqui tivesse escrito acrescido, eu estava me referindo ao triplo. E aí,
eu teria a idade do João é o triplo da de Gabriel, mais 7 apenas. Tá? Uma letrinha no português pode fazer muita diferença na hora de resolver um exercício. E depois a gente continua no próximo vídeo.